Fala pessoal, fala gente. Estamos aqui hoje num dia muito especial para a estreia do mais novo projeto da MT Coach Eventos, Papo e Movimento, seu podcast, tá? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Araújo, profissional de educação física e empreendedor, e estou aqui com o meu amigão Thiago, para que a gente possa apresentar para vocês o nosso projeto Papo e Movimento, o objetivo do projeto Papo e Movimento. Será um podcast voltado a temas de saúde, empreendedorismo, também sobre histórias inspiradoras, tá? E relacionado também a empreendedorismo, saúde atualidades. Atualidades. Muito bem, Tiagão. Fala um pouco aí. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Papo e Movimento. Eu me chamo Thiago, para quem não me conhece. Eu sou profissional de educação física. Estou formando em nutrição também. Estou junto com o Marcelo aí desde 2015, hein, Marcelo? Desde 2015 com outros projetos à parte e agora esse novo projeto que é o Papo e Movimento. Conta com a gente. Pois é, Thiago falou, né? O Papo Movimento, ele é um projeto da MT Coach Eventos, é uma assessoria minha e do Thiago que surgiu em 2015 e desde lá, então, nós trabalhamos com eventos, capacitações, workshops, congressos e agora também estamos enveredando para essa área do podcast, que nós teremos hoje o nosso primeiro episódio da temporada 2024 e o primeiro episódio, Thiago, tão esperado e com um convidado de excelência, não é verdade? Especial, de referência e com história muito inspiradora. Tenho certeza que quem assistir vai sair renovado desse podcast e vamos apresentar, né? Vamos sim, ó. Por sinal ele já se encontra aqui conosco e o nosso convidado é uma pessoa fantástica, como pessoa profissional de excelência, o pai, exemplo, um profissional, atleta, sensei de jiu-jitsu. E ele está aqui, nada mais, nada menos do que quem, Thiago? Júpiter Filho. Fala, Júpiter Filho. Irmão, vamos levantar aqui para saudar nosso grande amigo. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meus amigos. Para mim é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio do Papo e Movimento. E eu tenho certeza que esse projeto vai gerar excelentes frutos. Tenho certeza também que vocês irão trazer vários convidados que, com os seus temas, irão agregar a vida de muitas pessoas. Para mim é uma honra, muito feliz em participar como primeiro episódio. Valeu, meu irmão. Júpiter, você que já tem anos na educação física atuando. Antes de fazer educação física, meu irmão, qual era o que você pensava? Era um sonho de criança? Você descobriu na adolescência? Conta um pouco como foi a tua história aí, no início da educação física. Então, vamos lá. Eu sou filho de militar, minha mãe é professora, minha mãe trabalhava na Universidade Estadual de Feira de Santana, na UFS. Meu pai, ele entrou na primeira turma do 35º Batalhão de Infantaria, então ele passou 30 anos da vida dele. E eu, antes da educação física, eu iniciei a carreira militar. Eu fui militar durante 8 anos. Meu pai, quando eu entrei, ele iria estar se aposentando. E aí ele resolveu ficar mais um ano pós-aposentadoria, esperou para que eu passasse o primeiro ano lá, então ele se aposentasse. Então eu ainda tive a honra de participar da formatura de despedida de meu pai, quando ele se aposentou. Então, antes da educação física, eu passei por um período de 8 anos no Exército Brasileiro, servindo ao Exército. E vem cá, meu irmão, você entrou no Exército, naquela época era obrigatório, né? Fazer o alistamento, ou foi por influência do seu pai? Com certeza, né? Acredito que sim. Não, era um serviço obrigatório, tanto que se alistavam 1.000 pessoas, tinha que selecionar 200, mas era obrigatório. E aí, mas eu, por conviver com militar em casa, a gente sempre tem o pai como grande herói, exemplo, como um espelho, como exemplo, então eu queria. E para mim foi fantástico poder ter ele lá na ativa durante esse primeiro ano, que muitos podem pensar que foi fácil, porque o pai estava. Pelo contrário. A gente chama de período de ralação. Você é um recruta. Primeiro ano, é você para tudo. Então, o que um recruta passava uma vez como sofrimento, digamos, em uma pista, certo? Em uma prova, eu passava 2, 3, até 4. Aí o filho do sargento volta.
Ah, é filho do sargento, volta. Ah, não, aqui não tem vida boa não. Então, assim, Sacanagem, velho. ao contrário do que muitos pensam, a vida foi muito dura no primeiro ano. Imagina. Muito Júpiter, dura. Viu? e quando você fala do exército, né? Imagina que você falou que dentro da sua casa você já tinha esse exemplo, seu pai, a disciplina. Fala um pouquinho, Júpiter, por favor, meu irmão, sobre o quanto a disciplina que o exército te deu, e eu creio que desde o processo educacional do seu pai também, nessa fase inicial, te ajudou a manter um foco, a buscar sempre os objetivos que você quis, desde lá aquela base, desde o exército, para depois você se direcionar para a área esportiva e a área da educação física, por exemplo. Marcelinho, os pilares do Exército Brasileiro são hierarquia e disciplina. Então, o respeito é 100%. Não existe desvio. A disciplina ela tem que ser impecável. Ela não pode ter desvio nenhum. Então, eu acredito que parte da minha história, de minha vida, ela foi moldada ali. Sim. Porque ali ali é um jogo real. Sim. Então, um exemplo, se você comete uma falha, você é detido, já vai para sua ficha. Você pode ser preso. Então, lá, 8 horas é 8 horas. Não é 7h59, nem 8h01. 8 é 8. Corte de cabelo, de 10 em 10 dias. Não é em 9 em 9, não é de 11, é 10 em 10 dias. Barba, todos os dias. Então, a questão da disciplina lá é onde eu acredito que todos deveriam passar pelo menos um ano. Sim, Porque em questão de disciplina e de respeito, ali molda o caráter de muita gente. Como falamos quando estamos lá dentro. Lá tira o verniz Sim, de quem sim. acorda tarde, de quem está sem compromisso, principalmente aquele jovem 17 anos e meio para 18. Então, ali realmente É isso que eu ia molda. falar, pô. Tem uns jovens, normalmente nós, quando somos jovens, tem 15 anos, 17, 18, 20. A gente tem um pouco de rebeldia. Nossos pais, às vezes, querem colocar a gente na linha ali, a gente reclama, acha ruim, responde até alto. Mas depois de adulto, a gente vê que o quanto que a disciplina molda, né, meu irmão? A sua rotina, seus objetivos de vida, a sua família, a dedicação ao filho, à esposa, enfim. Reflete muito no dia a dia, né? Futuro. Com certeza absoluta. E você falou em rebeldia com um pai, com um pai Ai, tem militar, com um pai militar como eu tive. Olha a corda estratégia, curta, como diz o ditado. corda curta. Olha a estratégia dele. Eu gostava muito de desenhar. Massa. E ele tinha uma cunhada que tinha uma loja de decorações. Ela era arquiteta, e ela tinha uma loja de decorações. E aí ele combinou com ela que eu iria trabalhar com ela na loja. Então, naquela época, não existia o programa, o AutoCAD, para você fazer as plantas no programa. As plantas elas eram feitas à mão, Sim. com os projetos, tinha prancheta. E aí você fazia o projeto, você passava a tinta no projeto. E aí, como eu gostava muito de desenhar, ele falou que eu iria trabalhar com ela, ia ser contratado pela empresa. Sim. Tudo bem. E aí eu fui, eu gostava muito de desenhar, 16 para 17 anos, e aí ela fazia os projetos e eu passava tinta, chama de passava a tinta nos projetos. Ela tinha a prancheta dela, eu tinha a minha, e aí eu passava as tardes trabalhando. Com uns 3 ou 4 meses, ela me chamou para contar a verdade. Na verdade, meu pai combinou com ela que ele iria pagar meu salário para que eu tivesse essa ocupação. Sim. Entendeu? Então você falou da disciplina, da rebeldia. Então ele, de forma inteligente, ele fez isso. Porém, como eu me saí muito bem e por gostar de desenhar, ela me chamou e falou: a partir de hoje, quem vai pagar sou eu mesmo, porque você desenvolveu, mas eu precisava te falar isso. Então essa massa, foi né? uma das estratégias dele para quê? Para domar essa rebeldia. E o restantezinho de rebeldia a gente doma lá dentro. Entrou, a gente sabe que o jogo lá é real. O Júpiter, e disciplina, né? A gente sabe que disciplina é algo que a gente aprende desde muito cedo, né, Tiago e Júpiter, com a educação dos nossos pais, com a base, com o caráter, com os valores. Mas a disciplina, ela é algo que realmente nos leva ao êxito, né? Tudo que a gente tem disciplina, que a gente tem oportunidade de repetir e ter rotina, e ter disciplina, e ter comprometimento, como você falou, toda essa coisa do horário, isso leva ao êxito, né? O treinamento, a disciplina leva ao êxito. Até então no isso é estilo de vida importante. que a gente tem.
né, nosso de fitness, de gostar de treino, inclusive trabalhar na área, acaba facilitando, de certa forma, manter uma vida regrada, se alimentando saudável, mantendo a rotina ali de treino, acaba facilitando também, né? É meio que já é um hábito que você já tem desde antes da academia, E acabou isso, refletindo agora. eu falo assim, que você ainda não é pai, mas nós que somos pais, a gente sabe o quanto é importante essa coisa da disciplina, né, Ju? Até para os nossos filhos, para ensinar Sim, os valores, sim. os caminhos, mas muito interessante. Irmão, saindo do exército, né, fala pra gente qual foi o gatilho que te deu, assim, falou assim, de repente você saiu do exército e falou assim, não, eu quero entrar na área da educação física. O que é que te fez buscar a área da educação física? Então, a gente tem que voltar para o Exército Sim, para que eu faça a ligação com a educação física. Dentro do Exército, como você falou, ali ele te dá um foco de treinamento, de persistência. Você vê, um exemplo, a gente vai receber uma visita de um general, o treinamento da formatura, ele começa um mês antes, Sim. para que não saia nada errado, tudo cronometrado, simulando o Sim. dia, para que nada dê errado. Eu lembro que no período que eu estava lá, eu participei em duas oportunidades da segurança do presidente. O presidente já estava vindo da cidade e naquela época era fax. Então recebemos o fax com as informações do que era preciso para montar a segurança do presidente. Então foram quase 3 meses projetando, planejando, e testando e treinando tudo que nós recebemos, para você ver da disciplina, do foco, do treinado, do que nada repetido, saia, treinar. do repetido, Sim, para que sim. nada saia errado. Então, a ligação com a educação física, ela começou no próprio Exército, porque no Exército tinha as Olimpíadas, Sim, sim. as Olimpíadas Militares. Então tinha a interna, que era do batalhão, tinha da região, que é a 6ª Região Militar, e tinha do Norte e Nordeste. Então, se você se sai bem do seu batalhão, você já é selecionado para representar o seu batalhão na região, certo? Então, ali começou a minha vontade de... Você já tinha destaque, de então, lá fazer no educação Exército, física. dentro dessas provas? Eu era da equipe de natação, então fazia parte das Olimpíadas Militares Sim. como nadador. Sim. 50 metros. Era uma prova rápida. Eu fazia os 50 metros e fazia o revezamento de 50 metros também. Sim. Lembro que na época era o Tenente Wellington, que era o responsável. Então, a gente já fazia parte de uma equipe que saía do batalhão, ia treinar no Cajueiro, e aí tinha um horário de treino, tinha uma certa regalia para os atletas, como um descanso a mais, com uma alimentação um pouco diferenciada. Então, e aí a gente Olha a disciplina. conseguimos se destacar, fomos para Salvador, nos destacamos entre os batalhões, depois chegamos aí para Aracaju, numa região Nordeste, e aí Sim. foi muito bacana. E durante esse período foi que foi surgindo aquela vontade de partir para a educação física. Então, dentro do Exército já teve esse gatilho. Acho que até tem umas fotos aí, né? Do Do Exército. período do Do período Exército? Tem. Ali, deixa eu Acho que tem duas, né? Vamos ver. Deixa a gente observar e ver as primeiras fotos. Olha lá, Júpiter. Fala pra gente aí, por favor, quem está nessas fotos e o momento, tenta descrever o que foi que aconteceu aqui. Ali é Marcelo, meu irmão, par de pai. Ali é meu pai. Essa foi uma missa em comemoração ao aniversário do batalhão, onde entramos juntos. Você tinha quantos anos aí já? Tinha quantos anos aí já? Lembra? Eu deveria ter por volta de 20 a 22 anos. Meu pai já tinha se aposentado, mas ele foi convidado a entrar. Porque tu entrou com 17. Eu já tinha, tô vendo ali no peito, já mesmo. Tinha um curso de resgate, então foi por volta de... Eu tinha uns 22 anos. Já era cabo, já tinha sido promovido. Lá Nossa, dá para ver a graduação na gola. Perfeito, perfeito, né, Júpiter. E nesse momento já foi um pouco depois. Esse daí era o comandante,
que eu trabalhei muitos anos, o Coronel Moreira, e ao centro é o General Moura Barreto, que na época ele era o comandante da 6ª Região Militar, que fica a sede em Salvador. Moraria? Na Mouraria. Na Mouraria, Justamente isso. sim. Eu lembro que nesse dia ele chegou pro coronel e perguntou: ele é parente de Dom Pedro? O coronel, por quê, general? Não, a costeleta dele tá fora do padrão. Só que qual é o detalhe? Ele já tinha passado pelo 35B como capitão. Sim. E ele tinha feito amizade, ele era amigo de meu pai. Então foi só uma resenha, porque se não tivesse essa ligação, seria um motivo de uma punição. Sim. Uma costeleta um pouco a mais do padrão já é motivo. Imagina, ele já foi chamado de Parente de de Dom Dom Pedro. Show de bola, Júpiter. Muito legal essas lembranças. E aí, durante a graduação, você criou algum... Peraí, rapaz, calma. Já quer falar da graduação? Ó, não vamos fazer esse link para tentar. Eu queria que agora você falasse do link. Do link com você buscar a faculdade. Qual foi esse estalo? O momento que te deu esse estalo de falar que não, eu quero educação física. Como eu entrei no Exército por vias de alistamento militar, sim, então eu precisava de conceito para que eu ficasse ano a ano. Fiquei o primeiro ano como recruta normal, como todo mundo fica. Sim. Fiz o curso para cabo. No primeiro ano, fui para Salvador, fiz o curso para cabo. Quando eu voltei, eu já ganhei conceito para ficar um ano a mais. Nesse ano a mais, eu já recebi a promoção, fui graduado a cabo. Nesse mesmo ano, eu fui indicado pelo coronel para fazer o curso de sargento. E aí veio um dilema, porque o sargento ele tinha um tempo limitado para ficar. sim. E o cabo você poderia ficar até 10 anos, passou 10 anos de estabilidade. E aí o coronel queria que eu fizesse o curso de cabo e meu pai falou, não, ou de sargento, e meu pai, não, você vai ficar como cabo que você vai estabilizando. E aí eu fiquei naquele dilema, enfim, o coronel me botou no curso de sargento. Então você passar por um curso, fazer a primeira fase, que é a pior de todas, sabendo que você não vai ficar, meu pai, então faça só a primeira fase. Eu falei, meu pai, faça a primeira fase. No primeiro dia do curso que eu cheguei, um sargento olhou para mim, paraquedista, e falou, no meu curso você não forma. Porra. E aí, eu sabia que eu tinha que passar a primeira fase bem, Sim. mas eu sabia que na segunda eu ia pedir desligamento para seguir as orientações do meu pai, como eu sempre fiz. E foi isso. Terminei a primeira fase do curso sargento, em segundo lugar, ainda consegui o segundo lugar, por conta desse desafio do sargento paraquedista que me disse que eu não iria. E aí foi aquela perseguição, aquela pressão triplicada para que eu desistisse. Curso é curso, quem já passou sabe como é. E aí, na segunda fase, eu, seguindo as orientações de meu pai, pedi o desligamento, saí e continuei como cabo. Com 6 anos de serviço, eu entrei na linha de estabilidade. A linha de estabilidade são aqueles que possíveis irão passar de 10 anos e não sairão mais. Porém, com as mudanças de governo, chegou uma determinação que não iria mais existir estabilidade. Cortou a estabilidade. Então, iria ficar limitado a 8 anos. Pronto. Então, o que fazer após os 8 anos? Foi daí que já veio a ideia da graduação. Então, tanto que no último ano, foi aquele ano que eu me dediquei muito às corridas, tanto que eu entrei já na faculdade, já correndo legal. Tanto que esse link a gente já faz com o pé na tábua? Com a criação do primeiro grupo de corrida de Feira de Santana. Perfeito. Para quem não sabe, muitas pessoas sabem. Mas sim. O primeiro grupo de corrida de Feira de Santana, ele foi criado por mim e por Tony Maurício, outro grande colega Tony, da física, Tony, personal. Pela madrugada. Dessa forma mesmo. Ele vai dar muita risada quando ele vê isso. E logo após, eu me uni a Felipe Pamponé, outro excelente profissional e amigo, com o segundo grupo, que foi o Fit Run, que já era uma franquia de Salvador. Mas a origem foi o Pé na Tábua, que funcionava dentro do Exército.
Eu lembro que Bacana. os treinos, Então, né, Júpiter? eu já comecei a correr no último ano de exército e eu saí do exército em 2004, no mês de março, onde eu fiz o primeiro vestibular da FAM, Você é da primeira Sim, turma. da primeira primeira turma, turma. Sim, sim. 2004.1. Sim. Uma turma bem bacana. Bem bacana. Tem muita história para contar naquela turma. Grandes Várias personagens, figuras, né? É. Grandes personagens. E grandes profissionais que já atuavam na área. Sim. Já atuavam na área e que estavam também ingressando na primeira turma de educação física. Então, foi esse link. Foi saindo do Exército Brasileiro no mês de março e já entrando na faculdade no curso de educação física no mês de março. Então, esse teu link com o esporte te ajudou muito a ser direcionado para a profissão de educação física, que você já treinava, já tinha disciplina. Então, isso acabou ajudando. E a corrida, né, que você falou que começou pela corrida, por que a corrida? Foi o primeiro gatilho para você começar pela corrida, para que a gente possa fazer o link com a faculdade depois. Me dá lembrança aqui, no período que Júpiter inaugurou o Pé na Tábua com o Tony, eu também era estudante de educação física, nós éramos estudantes na academia Feira Fitness, né? Estagiários, exatamente, e do nosso amigo Léo, né? E a partir daí, eu lembro que tinha os encontros e tinha os treinos, vocês faziam alguns ali na Dutra, mas eram mais lá no 35, e veja o olhar também empreendedor dele, já nesse momento, trazendo uma novidade que estava tendo aquele boom das corridas, né, Júpiter? Na Isso. Bahia, no Brasil, e trouxe logo uma franquia para a cidade também, que foi o Fit Run, que eu lembro dos meninos. Então esse link é assim, por que a corrida? A corrida, se eu for parar para falar da corrida aqui, a gente vai ficar a noite toda. A corrida é fantástico, ele é fantástico. Mas a escolha da corrida inicialmente foi para perda de peso. Porque apesar de eu estar no exército, mas eu estava perto já do ano final, então eu tinha aumentado o peso e eu iniciei com a corrida porque era o que eu poderia fazer nos horários de educação física do exército, então era mais fácil. E eu queria perder peso. Então, eu comecei engrenando e a corrida é assim. Você começa com um pouquinho e aí depois vai ficando muito pouco e você vai gostando e cada vez que você corre, né? você quer... E ela vicia. Demais. Ela é contagiante. Então, cada vez que você corre e 5 quilômetros já é aquecimento, já é muito pouco, aí você quer 10, e aí 10 já tá bom, você quer baixar o tempo em 10, daqui a pouco você já quer aumentar a distância, aí você já pensa na meia maratona. E aí, então o start inicial foi para perda de peso no próprio exército. Então, quando eu saí, eu já estava viciado na corrida. Tanto que antes de eu sair, você comentou aí, nosso amigo Leandro Avelar, nosso amigo, eu comecei a treinar lá antes de sair. E depois, já no segundo grupo de corrida, que foi uma franquia, foi um convite do professor Robson Estrela. Sim. Então, eu e Felipe, nós abraçamos essa ideia e aí ficamos com o Fit Run, que era a franquia de um grupo de corrida que já existia em Salvador e que pra gente a logística encaixava perfeito, porque as corridas estavam começando aquele boom e elas aconteciam em Salvador. Em Feira ainda não tinha. Ainda não tinha tantas provas. Não tinha. Então, em Salvador teve a primeira meia maratona Farol. da Bahia. Não. Ainda não, né? Não, bem antes. A primeira meia maratona internacional, onde Tony participou ao meu lado, ela saía da prefeitura ali perto do Pelourinho e a chegada não era o clube. Foi a Antigo primeira. era o clube, hoje onde é o Centro de Convenções, novo Centro de Convenções. Tinha corrida da... Circuito das Estações da Adidas. Fantástica demais. Então, assim, tava começando cada corrida bem legal. E, por a matriz ser em Salvador, lá já tinha tudo. Então, a gente não precisava levar tenda, a gente não precisava montar a estrutura que hoje você vê nas corridas. Então, a gente só fazia o quê? Mandar o nome dos alunos, o pessoal lá já escrevia os alunos, a gente ia um dia anterior, o pessoal já pegava toda a logística já pronta. E no domingo, no dia que acontecia a prova, já estava lá toda a estrutura montada. Bacana. Perfeito. E
nessa questão da corrida, eu lembro também que eu fiz algumas provas com os alunos, levava alguns alunos de personal para a gente correr lá o Circuito das Estações, sempre a gente via o Júpiter, o Tony estava lá presente nessa questão, então a corrida foi o primeiro start para você. Só que agora falando, Júpiter, da sua graduação, fala um pouquinho como foi o seu período de graduação, o seu período de formação, o que você gostou mais nesse processo de formação para que chegasse até a graduação, e daí da graduação tem muita história para a gente contar ainda. Fala um pouco para a gente como foi teu processo dentro da... Como você descobriu... Porque eu falo assim, Thiago e Júpiter, eu lembro de um professor na faculdade que ele brincava e falava assim com a gente, aqui na faculdade as disciplinas serão como um parque de diversões, entre aspas. Ele falava bem assim, vocês vão experimentar várias disciplinas, vários brinquedos, entre aspas, né, como um parque de diversão, só que vai chegar um momento que vocês vão se identificar com mais uma disciplina ou outra, mais um brinquedo ou outro, e você vai se aprofundar mais naquilo, que inclusive depois da graduação, para que eu não possa adiantar, nós chegamos a fazer até uma pós-graduação juntos em Salvador, de reabilitação cardíaca e grupos especiais, que foi uma pós muito top que a gente fez. Mas deixa a pós para depois. Deixa ele falar um pouquinho sobre o processo de formação da graduação. Como você falou, durante a graduação a gente vai testando, né? A gente vai testando vários esportes, várias áreas, até a gente ver qual a gente se identifica mais e qual a gente resolve dedicar o maior tempo e a escolha, digamos, não a final, mas aquela escolha preferida. Sim. Então, foi bem interessante, mas por já ter iniciado com corrida, eu me mergulhei um pouco na parte de atletismo na faculdade, e aí, mas com aquela paixão na corrida. Eu lembro que teve uma passagem de um professor, ele era de Salvador, e ele corria. E aí ia até a segunda meia, e eu estava correndo... Eu vou dizer correndo muito para pessoas normais. Eu não vou me igualar a Ronaldo, RS, não vou me igualar a corredores, a corredores, mas eu vou dizer para pessoas normais, eu tinha feito minha primeira meia maratona no tempo de 1h50. E aí eu tinha conversado com o Tony que a próxima seria 1h40, descer 10 minutos, e a gente treinava com o pessoal do triatlo. Com o Careca, com o Gervásio, com o Doug, com o Igor. Eram triatletas grandes personagens, grandes e atletas, né? Na época eles dominavam. Então a gente ia dia de sábado para o SESI, a gente chegava lá 6 em ponto para fazer os treinos longos, os que chamam de longão, e eles já estavam saindo da piscina. Você tem noção? A gente chegava 6 em ponto, eles estavam saindo da piscina. 6 horas, cara. Pra você ter noção. E aí, eu, naquele foco do treino, de baixar os 10 minutos, eu consegui fazer um tempo de 1h36 na meia. Só que aí, quando você é o seu treinador, você comete alguns erros. Sim, e eu cometi um erro primário, que foi tentar repetir o tempo com uma semana. E aí fui correr com um colega, e aí no meio do percurso eu me machuquei. E aí foi fazendo a história do professor. O professor corria, e aí na sala o professor chegou para mim, você falando das histórias da faculdade, da graduação. Então, sim. Ele na sala, ele falou, você corre nada? E aí eu na sala eu falei, professor, naquela época, estava iniciando no esporte, ainda tomava uma cervejinha, ninguém era de ferro. E aí eu falei, professor, vamos fazer o seguinte... Se eu perder essa meia maratona para você, eu lhe pago 2 caixas de cerveja. Isso na frente da turma. E se você perder para mim, você me dá uma só. A turma toda bebe aqui mesmo. Aqui mesmo. E aí ele pensou, ele falou, pô, mas ele tá muito seguro do que ele tá falando. E ele não aceitou. E aí, nessa questão de eu ter me lesionado, repetindo o volume, o tempo, com uma semana, curto, quem treina, quem é treinador sabe que não existe. Principalmente para indivíduos normais. Eu me lesionei. E eu me lesionei faltando muito pouco tempo para a prova. E eu não tive como me recuperar para correr bem na prova. E aí chegou o dia da prova. E aí vamos lá e vai embora. Quando estava faltando
eu digo no máximo 300 metros, a linha de chegada. O professor passou por mim. Olhou, velho. professor Daniel. O professor passou por mim, olhou para trás e falou: vai, otário. Teve que pagar a cerveja. irmão. Só que não. Não, Não, só que aí eu gritei mais alto: otário é tu que não teve coragem de apostar. É, lógico, vai ficar por baixo. Então ficou bem marcado, ficou legal. Tem as fotos aí também da corrida, se não me engano? Tem. Tem Vamos dar uma olhadinha. Aí o grande amigo. Grande Maurício. Sim, O grande Tony Maurício. Desde o início junto, hein, irmão? Desde o início Pelo junto, né? amor de Deus. Foi ele que começamos com o pé na tábua. Que massa, velho. Só tem essa, né? Corrida. É corrida. Show. Que show. ótimo. Essa corrida Show de foi bola. lá Essa prova foi onde, Júpiter? foi embaixo do Mercado Modelo. Sim. Era uma prova de revezamento. Então, cada um corria 5 quilômetros. Então, eu lembro que foi eu, Tony. Rosinha, eu lembro que tava nessa equipe. Não. Tava não? Nessa daí foi eu, Tony, Fernando, Careca. Careca. e Sim, atleta. Fernando. Sim. E o outro, eu não me lembro agora se foi Gervásio. Eu sei que Careca estava com a gente, foi uma prova de revezamento. Então, você corria 5, entregava a pulseira para o outro 5, até completar. Foi Braskem? Não, essa foi Braskem? Não, Revezamento? foi antes da Braskem. É. A Braskem, ela acontecia ali no Farol da Barra. Essa daí já foi embaixo. Cidade Baixa. Sim. No Mercado Modelo. Já era bem nessa época, o abdômen ali. O homem, Não é sempre fraco, no não. shape, né? Sempre no shape. Treinava um pouquinho. Não mudou não, os anos se passaram, continua aí, viu? Treinava um pouquinho. Show de Massa, bola. massa. Ô, Excelente Júpiter, lembrança. e com Fala, relação a essa questão da faculdade, né? Tenta fazer um link pra gente, assim, para aquelas pessoas que não conhecem. Quando foi que adentrou o jiu-jitsu na sua vida? Que para aqueles que não sabem, né? Júpiter Sensei, faixa preta, me corrija, Júpiter, se eu estiver equivocado, errado, tá? E porque para chegar no nível de graduação, né, da faixa preta existe um tempo. E quando foi o momento, antes da gente ainda sair da faculdade, que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Eu lembro que o Tony Maurício, ele já treinava jiu-jitsu. Ele era, na época, faixa azul. E ele falava: bora um dia, mas eu nunca dei atenção. E aí depois eu, com essa união com o Felipe Pamponé, o professor, amigo, compadre, ele comigo no segundo grupo de corrida, no Fit Run, cada vez que a gente participava de uma prova de corrida, a gente falava sobre a adrenalina da prova, a chegada, a emoção de você completar. Eu lembro que uma vez ele falou: irmão, se você fala dessa adrenalina, você não tem noção o que é competir. Jiu-jitsu, e ele já fazia, ele já era faixa azul. E aí ele: irmão, no dia que você competir, no dia que você pisar no tatame, é uma coisa surreal. É outro oponente na sua frente, a plateia ali olhando. Então você tem que controlar as emoções, você tem que fazer o que tem que ser feito. E ali tem outro profissional, ali tem outro atleta treinado, querendo lhe vencer, querendo a submissão, querendo a pontuação, querendo lhe vencer. E ali no final, quem tem um braço levantado, você não tem noção dessa adrenalina. Essa é uma descarga que é 10 vezes da corrida. Porque na corrida é você e você. Você. E lá não, é você e outro oponente que quer te vencer. E aí eu falei: vamos nessa. Só que eu, antes de eu ir com ele, eu fui em outro local. Rapaz, é por... Só Pode dando, falar que eu vou só dando risada. Eu cheguei num lugar que eu apanhei igual uma malavéia. Porque eu, por ser grande, Achava que eu ia sabia ficar alguma bem. coisa, mas no primeiro dia fizeram tipo me embolaram, me amassaram, me apertaram, que eu falei: que nada, isso aqui não dá pra mim não. Não dá pra mim não. Essa maluquice aqui não dá pra mim não. E aí eu saí. Só fui um dia. E aí Felipe chegou pra mim e falou assim: irmão, vou te levar pro local certo. E ele me levou lá pra Corpo e Mente, no Sobradinho,
o grande mestre Humberto Tavares. Eu falo mestre porque ele atingiu o nível de mestre no jiu-jitsu. Ele atingiu a faixa vermelha e preta. Tive a honra de participar da graduação dele há 2 anos atrás. Foi quando eu recebi meu segundo grau. Vamos chegar lá. Meu segundo grau na faixa preta. Ano que vem ele faz 3 anos de faixa vermelha e preta, coral, e eu recebo meu terceiro grau de faixa preta, onde eu completo 9 anos na faixa preta. Cada grau na faixa preta, os 3 primeiros graus, ele vem com 3 anos, 3 anos, 3 anos. Então, Sim. 6 anos. Do terceiro grau para o quarto grau, já são 5 anos. Então, você já aumenta. Então, cada vez vai aumentando. Até você chegar teoricamente, na vermelha. E vem a vermelha e preta, depois da preta vem a vermelha e preta, depois vem a vermelha e branca. E a vermelha já é um simbolismo, já é o final, que hoje O topo da pirâmide. é o topo da pirâmide. Então, foi o Felipe Pamponé que me levou, e aí na primeira aula eu comecei a entender o que era o jiu-jitsu. Então não houve aperto, não houve amasso, não houve espancamento, não houve nada. Houve uma aula bem estruturada, onde eu aprendi a cair, proteger o meu pescoço, onde eu aprendi a rolar para frente, rolar para trás. Eu aprendi o que você tem que aprender antes de você ir para um combate. A metodologia certa, né? A metodologia certa. Para Então, quem está começando. quando eu terminei a primeira aula, eu olhei para ele e falei assim: irmão, eu não paro nunca mais. Massa, velho. Tanto que eu cheguei na faixa preta, ele já era azul, eu era branca. Eu cheguei na faixa preta, eu acho que uns 3 anos ou 4 na frente dele. Sim. Ele ia, parava e eu nunca parei. Entrei lá no Corpo e Mente com o Sensei Humberto, e de lá para cá eu nunca mais parei. É uma coisa fantástica. Isso se deu também no período da graduação, aonde eu fui deixando um pouco a questão da corrida e fui mergulhando nesse mundo do jiu-jitsu, e aí tô no fundo do mar até hoje. Não, e dá pra perceber, né, o tanto que você gosta do jiu-jitsu, até as amizades que a gente tem lá em comum, né? A gente tá conversando, até na hora de cumprimentar, os caras querem finalizar o outro. Pô. É assim. O Júpiter, e perceba que até agora, nesse discorrer da sua vida, né? Falando da sua família, dos exemplos do seu pai, do exército, da corrida, do jiu-jitsu, a disciplina, olha ela de novo, sempre junta, Sim, né? sim, velho. Isso foi te moldando, isso foi te direcionando, né, para ser uma pessoa cada vez mais focada nos teus objetivos, honrada, né, com valores, que a disciplina traz isso, né, Thiago? O compromisso, o comprometimento. Então isso é muito interessante. E Júpiter, fala para a gente agora um pouco, ao terminar a sua graduação, por que, então, você direcionou, que a gente teve essa oportunidade de fazermos juntos uma pós-graduação, o que te deu despertar de cuidar dos grupos especiais e entender os grupos especiais? Para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, aquelas pessoas que não possam entender o que são os grupos especiais, é uma das áreas do treinamento, né, esportivo ou do treinamento físico, onde nós iremos cuidar de pessoas que têm algumas patologias específicas, diabéticos, hipertensos, gestantes, no caso não só patologias, tá, necessidades específicas, gestantes, cardiopatas, entre outros. Esse link agora que você direciona o teu olhar também para o cuidado dos grupos especiais. Você citou que durante a graduação nós vamos testando como um parque de diversões, né? Perfeito. E aí a gente vai testando e se identificando. E durante esses testes, eu tive a oportunidade de ter grandes professores, como o professor Alcione Fares, como o professor Marcos Mota, fantástico, memória, saudoso, fantástico. Então, assim, o contato que eu tive com pessoas que realmente estavam na academia por questões de saúde, de melhoria de saúde, eu via que o retorno era muito mais gratificante, entendeu? Você
trabalha com pessoas que têm um diabetes e aí depois de um treinamento você vê que ela conseguiu controlar, pessoas que entraram obesas conseguem reduzir o seu peso, pessoas que estavam hipertensas. Por diversas vezes eu pude cuidar até como estudante de alunos e alunas que chegavam para mim e falavam: professor, eu vou parar de tomar o remédio. Eu falei: por quê? Não, porque depois que eu comecei a treinar, a gente começou a treinar, eu estou monitorando e minha frequência, minha pressão, ela tá normal. E eu, não, calma. Você vai falar para seu médico, você vai relatar para seu médico que você está fazendo um treinamento correto e ele vai te orientar se você reduz o seu medicamento ou se você retira, não faça por conta própria. Então, quando eu comecei, as idosas, quando a gente trabalhava com as idosas, era a coisa mais fantástica, prazerosa, a resenha, o bem-estar, aquela energia positiva. Então, eu comecei a me identificar muito mais com as pessoas que estavam ali com o objetivo real de saúde do que a galera mais jovem que apenas queria estética, que queria construir um corpo perfeito a todo custo, com muito suplemento, com muita, como uma passagem, sem a gente falar nomes, mas eu lembro que teve uma passagem de um colega na faculdade que estava já dando aula, e aí o aluno dele começou a usar várias substâncias e ele não sabia. Os anabolizantes. Isso, e outras substâncias, muito pré-treino, muito hipercalórico, muita coisa, achando que ia ficar. E aí, quando ele se deu conta, ele teve uma crise e ele foi para o hospital. E chegou no hospital e aí a mãe dele só queria botar a culpa no personal. Só que o personal, ele não tinha nada a ver com a história. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E aí, depois que ficou tudo claro, a mãe viu que foi imprudência do próprio filho. Logo depois, o próprio filho me procurou para treinar comigo. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a mãe, me identificar e dizer que eu era responsável pelo treinamento na academia. O que acontecesse fora da academia era um problema dele, para ela saber quem era o profissional que estava ali à frente. E não acontecer a mesma coisa, ele fazer o que ele quisesse fazer fora da academia e depois a culpa recair sobre o profissional. Então, diante de algumas coisas que a gente via, eu realmente eu me apaixonei por quem realmente precisava de cuidar da sua saúde. Por isso a escolha de fazer uma pós-graduação em grupos especiais. Eu lembro que a nossa pós foi cardiologia do exercício, reabilitação cardíaca e grupos treinamento especiais. Para grupos especiais. Isso. Hipertenso, obeso, diabético, cardiopata, portador de câncer, de AIDS. Problemas ortopédicos. E aí foi um grupo lá da faculdade. Lembro que eu, grande amiga Lana, Giovânia e Rodrigo. Sim, Rodrigo também, Araújo. E aí você estava nessa turma também. Passamos 1 ano e meio. Indo para Salvador. 1 ano e meio nessa pós-graduação que foi pela Gama Filho. Sim, a Gama Filho, que era a referência na época, né? Referência da melhor pós-graduação que nós tínhamos no Brasil, tivemos, foi 1 ano e meio bem proveitoso, né, Gil? Proveitoso, grandes aprendizados, grandes muitos conhecimentos. Aprendizados lá, muitos professores. Antes de Tiagão, me perdoe, mas assim, queria fazer um link ainda para a gente continuar na pós, a gente continuar evoluindo. Quando o Júpiter fala sobre a questão da realização e da satisfação que ele teve ao cuidar lá no estágio ou nas experiências que ele teve com as alunas, seja idosas, obesas, diabéticas. Então, eu acho que nesse momento, Júpiter, fala realmente, e com os grupos especiais, a gente consegue ter uma noção do que é o verdadeiro objetivo do exercício físico, né? Que a gente sabe que exercício físico é uma coisa, atividade física é outra, né? Existem diferenças, mas o exercício físico ele tem esse poder, juntamente com outros profissionais de saúde, de dar o tratamento, como a gente fala, não farmacológico, né? E ajudar e fazer com que essas pessoas mudem a vida, como você disse, seja no idoso que passe a andar de uma maneira melhor, sem dor, sem nenhum tipo de algia, sem nenhum tipo de desconforto, seja num diabético que tenta diminuir a dosagem do medicamento, ou se ele tem uma hiperglicemia, normalizar sua glicemia, hipertenso. Então, eu queria que você falasse ainda sobre essa sua satisfação de perceber como o exercício físico, esse gatilho, que nós como somos profissionais de educação física, a gente sabe que isso é muito gratificante, a gente conseguir ajudar as pessoas através do exercício físico.
eu acho, Marcelinho, que não tem preço você receber um aluno que realmente ele está com um problema, e aí você dedica o seu tempo a ele, o seu conhecimento a ele, e aí você promove uma qualidade de vida que antes ele não tinha, como você falou, o investimento em uma medicação que muitas vezes é muito cara, e ele depende daquela medicação, e ele vê que com o exercício físico ele passa a reduzir e até retirar aquele medicamento. Então, já é financeiramente um investimento para uma melhor alimentação, um investimento para sua família, Sim, entendeu? É a melhoria de uma mobilidade de alguém que estava realmente em condições, vamos dizer assim, que achava que não teria saída. Então, assim, é meio que mágico quando você pega o seu conhecimento e transforma a vida da pessoa. Seja ele, vamos dar um exemplo, dentre vários, um obeso que tem a estima baixa, que muitas vezes não quer levantar, que está, sabe, em condições de nível de saúde que são preocupantes na parte de pressão arterial, na parte cardíaca, na parte da locomoção. E aí você começa devagarzinho conversando, aplicando treinamento de forma correta, e aí você vendo a redução do peso, você vê a estima melhorando, você vê a mobilidade melhorando, a vontade de viver, Nossa, maravilhoso. as roupas. Então, assim, não tem preço. É muito gratificante. Pra gente que sente isso, imagine para eles que teve a vida mudada pela atividade física. Então, a atividade física tem esse poder. Quem vem, quem sente, sabe. Quem não tem irmão. coragem de dar o primeiro passo, infelizmente, a gente conhece pessoas que precisam, mas que não têm coragem. Só que a gente não pode dar esse start por elas. A gente está pronto para ajudar, Pronto mas a gente pra ajudar, depende exatamente. delas. Fazendo um link que o Marcelinho falou aí. Eu formei final de 2015. Até hoje a educação física mudou muito. Para melhor, acredito, na minha visão, na minha vivência. Você já está fazendo 20 anos de formado, né? O que tu acha que mudou assim na área? Tu acha que essa mudança foi impactante, foi grande ou foi sutil? Qual a visão que tu tem, irmão, aí dessa mudança? Inclusive porque antes, anos atrás, as pessoas olhavam exercício físico, personal trainer, como pessoas que vão mudar o corpo apenas, ficar estético, ficar bonito, mulher bunda grande, cara com peitoral. E hoje em dia esse mito quebrou um pouco, que musculação específica, por exemplo, não é só estética. Estética é um dos focos que você pode ir atrás, né? Pode ter esses resultados se você ir atrás. Mas também, esses grupos especiais que é mais importante e que gera um impacto muito maior, tanto na vida da pessoa como da família, também na parte profissional, porque a autoestima é elevada, a pessoa passa a ser confiante, passa a se comunicar melhor, socializar, enfim. E a mudança que você acha que teve de 2004 para cá, irmão? Foi muito grande, foi Muito muito, grande, né? muito grande. Naquela época, a ideia era mais voltada realmente ao culto ao corpo, eu digo em Isso. grande maioria. Era o culto ao corpo, era realmente na estética, na parte física. Mas eu acredito que com a ciência evoluindo e com as pesquisas mostrando os seus resultados, o Perfeito. que a atividade física poderia fazer, Além disso, com né? professores de educação física se dedicando ao estudo Sim. também e mergulhando nesse mundo juntamente com a medicina, produzindo artigos, produzindo pesquisas sólidas com o que a educação física, com o que o treinamento poderia fazer na saúde. Eu acredito que com esse avanço a visão mudou. Então, você vê que hoje, você chega na academia, se tiver 100 pessoas, você vai, principalmente em determinados horários, vamos botar o horário da madrugada, de 5 Aquela da galera, manhã, sim, vamos botar cedinha. de 5 da manhã a 8. Então, Sim. se você encontra 100 pessoas, 90, 95 vai te dizer que está ali por questões de saúde. Sim, sim. Entendeu? Por melhoria na sua saúde. 5% vai falar que quer algum estético, coisa que no passado era diferente. Diferente. Eu acredito que com grandes pesquisas mostrando, você vê que no período dessa pandemia que houve aí, muito foi falado sobre um hormônio que ele é produzido durante a atividade física. Se você não fizer atividade física, você não produz, que é a irisina. Sim, sim. Sim. Então, assim, você quer o quê? Você quer Perfeito, fazer uma perfeito. atividade e produzir esse hormônio que vai te ajudar
a se proteger ou ficar parado esperando que o pior aconteça. Outro detalhe é a influência da atividade física no sistema imunológico. Sim, Então, sim. sabe-se que se você faz, você melhora o seu sistema imunológico. As respostas do sistema imune, né, Júpiter? Isso, então, assim, eu acredito que com o avanço das pesquisas, deu um boom diferente de lá para cá. Ah, que bom. E quando você fala isso, Júpiter, a gente percebe realmente então, também a valorização do profissional de educação física, como você disse, porque as pessoas passam a olhar para nós, profissionais, e especificamente para o trabalho que a gente desenvolve, totalmente diferente. Como você falou, desde que a gente começa a tratar doenças, juntamente com os outros profissionais da saúde, desde essa questão relacionada, quando você falou da pandemia, me fez lembrar, eu sei que a gente pulou um degrau aqui, mas só para fazer um gancho na pandemia antes da gente retornar, que a gente ficava sentado naquele banquinho lá, conversando antes de começar os nossos atendimentos ali na academia, lá na BioHit, né? Um abraço aí, Fred e Thiago. E a gente ficava conversando o quanto era importante a nossa atividade, e durante a pandemia a gente percebeu que as pessoas, elas perceberam ainda mais a importância de se manter ativo, do exercício físico e até da atividade física, porque a gente começou a ter uma sobrecarga não só de estresse, né, cortisol super elevado, mas ansiedade e a preocupação, e ninguém sabia se ia durar o pico do Mandetta, né, como o pessoal falava, Sim, era sim. 30 dias, era 90 dias e o negócio durou mais tempo. E o exercício físico e a atividade física, ele agiu como um remédio, salvou muita gente, seja do suicídio, seja das relações de equilíbrio psicológico, de manter o seu peso. Então, o exercício físico foi uma válvula para a gente, uma válvula de escape, né, para a gente pegar esse gancho aqui que o Júpiter falou. Mas vamos falar já da pandemia e de coisas que aconteceram depois da pandemia também. Irmão, eu queria que a gente está nessa linha né, cronológica, falando da sua vida, de tudo como você fez. E perceba, Thiago, que em todo momento, eu falo que eu tive a oportunidade de conhecer Júpiter na academia Feira Fitness. Nos conhecemos lá, juntamente com o Tony. Nos aproximamos mais na academia Posto 9, que tem grandes histórias também, né, do nosso amigo o Peu Ribeiro, Pedro Henrique. Inclusive foi lá onde eu conheci vocês. Na verdade, eu tive sorte, deixa eu relatar para vocês, em cair na academia que os personagens de referência da cidade estavam lá. Entre eles, Marcelo, Júpiter estava também, estava o professor Eduardo também, que acho que não mora mais em Feira. Tinha também Rosinha, enfim, tinha vários personagens de referência. Eu tive a sorte de cair no meio né, como o pessoal chama, a elite, da nata da educação física. E graças a Deus, eu pude evoluir na carreira. Muitos deles me aconselharam, tanto Júpiter na época, eu lembro, me aconselhou. Marcelo, tinha um personal também que me acolheu muito bem lá, rapaz. Eu faço questão de lembrar dele. Era Marcel, que faleceu. Saudoso Marcel. Eu cheguei lá e ele me acolheu de um jeito que eu me senti em casa. Você tinha me acolhido já, que fez a entrevista com você, não foi? Só que ele me acolheu assim, de primeira, se barrou comigo, meu irmão, me deu um abraço, fica à vontade, precisar de ajuda. Porra, isso foi muito grato pra ele, velho. Mas só pra lembrar mesmo, pode continuar aí. E me fez lembrar, então, toda essa evolução que Júpiter já vem falando aqui da vida dele, desde o exército, família, exército, grupo de corrida, faculdade, pós-graduação, jiu-jitsu. Sobre essas questões relacionadas à saúde, e me fez lembrar, só para relatar, né, o quanto eu conheci Júpiter, que a gente chama no popular Jupinho, né? As Jupinho. pessoas acabam falando mais, né, Júpiter lá na Feira Fitness, como eu falei, depois na Academia Posto Novo, onde a gente estreitou mais as relações, a amizade, e a gente trocava ideia e conversava e falava dos assuntos da pós, e sempre teve a mesma postura, o mesmo comprometimento, o mesmo respeito, uma pessoa focada, disciplinada. Me lembra, Júpiter, que desde aquela época eu já lembro que você sempre foi uma pessoa que teve muito cuidado com sua alimentação. Porque para aquelas pessoas que devem te acompanhar nas redes sociais, com seu filho, que é lindo, seu filho lá, com você sempre naquela educação com ele, da alimentação saudável. Então, desde lá você já tinha esse hábito, que já era muito evidente, de cuidar realmente da alimentação, mas sem neura, sem terrorismo, mas que você tinha esse hábito de saúde. Fala um pouquinho sobre a importância, né, desses hábitos saudáveis com você, porque isso te ajudou não só lá atrás, mas também em outro episódio que a gente vai falar um pouco mais à frente. Sim, sim. Aí é onde a gente faz o link com os benefícios também do jiu-jitsu, porque
A questão, como eu falei com vocês, da cervejinha. Eu realmente eu comecei a reduzir drasticamente depois do jiu-jitsu, porque eu percebia que atrapalhava meu rendimento. Então eu queria render mais, eu queria me desenvolver melhor como atleta. Então eu comecei a cuidar cada vez mais da minha alimentação, cada vez mais da minha alimentação, e tinham profissionais que realmente preparavam o que eu precisava. Tanto que, não comentamos, assim que nós terminamos aquela pós, eu fui o primeiro a entrar na mente do amigo Felipe Pamponé e do amigo Ramon Rosinha. Bora fazer nutrição, bora fazer nutrição, bora fazer nutrição. Rapaz, calma aí, a gente terminou a pós agora, a gente passou 4 anos na graduação, mais 1 ano e meio, já são 5 anos e meio. Relaxa, não, rapaz, aí, mas bora conectar logo agora, porque se parar, depois fica complicado. E aí entramos no curso. A professora doutora Geralda, ela era a coordenadora do curso e também professora. Então, entramos, eu, o Felipe Pomponé e o Ramon Rosinha, entramos no curso de nutrição. E aí, chegou mais ou menos na metade, eu parei no curso, eu tranquei o curso e Ramon também, só quem deu continuidade foi o Felipe Pomponé, que deu continuidade. Depois fez uma pós em nutrição esportiva. Sim. Depois fez outra pós em fitoterapia. Sim. E começou a montar a minha dieta. Começou a montar realmente com tudo que eu precisava. Hoje tem o Felipe Pamponé e tem o Wilson Alves, o Wilson Carvalho, Wilson, que é abraço, Wilson, grande também. Wilson, um irmão, compadre também, que preparam o que eu preciso na quantidade que eu preciso. Então, ali, eu estudei um pouco, depois continuei sendo cuidado com a questão da alimentação e eu via que o rendimento era outro. Aí eu falo com os alunos, você abastece seu carro em um posto com a gasolina de má qualidade? Não. Você faz a manutenção preventiva? Faço. E por que você não faz com sua vida? Por que você não faz com essa máquina perfeita que é o seu corpo, cuida da sua saúde? Então, ali abriu minha mente para esse cuidado e aí eu levo isso para minha família, levo isso. No período da pandemia, que ninguém saía, você falou da atividade física, a gente fazia várias lives. Sim, com aulas de abdômen e todo mundo participava. Participava. As lives eram lotadas. Por quê? Porque todo mundo estava em sua casa, não tinha academia para ir. Tudo fechado. E a opção do abdominal, você não precisava de equipamento. Sim. No máximo um tapete para você fazer, para não se machucar. Então, muitas lives. E aí, durante esse período, foi o período de introdução alimentar do meu filho. E como eu tinha um pouco do conhecimento e tinha um prazer, e eu era o exemplo, Sim. então eu mesmo selecionava os alimentos, eu ia comprar os alimentos, eu preparava os alimentos. Eu acompanhei isso preparava os alimentos. nas redes sociais. Aquela questão de quanto. Aí eu sempre postava, Sim. quanto mais colorido. Então, eu tinha o Lúdico, a prazer ludicidade, né? de isso. E aí tem vídeos dele comendo brócolis com o maior prazer. Um bebê ele não sabe o que é doce e o que é salgado. Então, depende do que você vai ofertar para ele. Então, tem vários vídeos legais, eu Bacana. fazendo a alimentação dele, eu entregando, ele degustando. Então, é uma coisa que eu cuido muito e eu tento passar para todos os alunos e para todos que eu posso. Quanto melhor você se alimenta, melhor vai ser as suas funções. Sim. Certo? E prolonga a sua vida. Uma alimentação saudável, ela prolonga. Uma má alimentação, ela reduz seus dias de vida. E aí, se você une atividade física, os exercícios, mas uma alimentação saudável, tenha certeza que se em algum momento você precisar, você vai ter um suporte com base no que você construiu. No seu treinamento, na sua parte de exercício, quanto na sua parte de alimentação. Inclusive, a alimentação tem influência direta, né? Tanto no sono, como na parte cognitiva. Em grupos especiais também, pessoas que têm problemas, transtornos
transtornos neurológicos, né, como autismo, dentre outros. Mas, enfim, o nosso tempo aqui está correndo. Eu queria... Júpiter, a Pode gente, falar. né? A gente veio falando toda a sua história, toda essa sua linha cronológica. Daria para falar um monte de coisa, porque o homem tem muita história. Tem muita história. Daria para falar da fase dele como coordenador da Coordenador. Academia Fórmula, Os mundiais de jiu-jitsu também que ele ganhou, né? como atleta. Como atleta. Só que a gente sabe que durante a sua trajetória, meu irmão, e a gente pode falar isso, né? Chamar de amigo, chamar de irmão, porque a gente tem essa proximidade com você. A gente sabe que durante as batalhas e durante os obstáculos da vida, né? Que todos nós podemos passar e que temos no dia a dia, você teve um grande obstáculo, graças a Deus, aleluia, Senhor, vencido, que foi sobre a sua história relacionada ao câncer. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, Júpiter, sobre essa sua questão relacionada ao câncer, né? A descoberta, durante o tratamento, né? E toda essa história, eu acho que isso vai inspirar muitas pessoas e os seus exemplos vão ajudar muitas pessoas. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, Sim. da questão do militarismo, Disciplina. da disciplina, do foco, da descoberta do jiu-jitsu, da entrada, da disciplina, que também é bem disciplinador, Sim. a hierarquia, Mente forte. a mente muito forte. E durante o jiu-jitsu, eu aprendi, naquela época, um pouco sobre respiração e um pouco sobre controle emocional, por ter passado por algumas situações de pressão, onde geraria um pânico e afastaria a maioria das pessoas. Eu resolvi estudar um pouco sobre isso, o que fazer. Foi aí que eu encontrei as aulas de yoga e iniciei os meus estudos na questão da respiração. Então, só que assim, eu não faltava algumas respostas, certo? Eu sentia a diferença, eu aplicava os treinamentos e então eu comecei a fortalecer cada vez mais a minha mente e o meu controle emocional utilizando a respiração, que eu comecei lá na faixa branca, como forma de manter o controle diante de várias situações de pânico, certo? De pressão real, com alguém ali querendo arrancar o seu braço, o seu pescoço, Sim. lhe finalizar, lhe apagar. Então, eu comecei naquela época. E aí, de lá para cá, eu continuei estudando e aplicando. E aí eu passava para todos os alunos, em relação à mente forte, em relação a não desistir, em relação à utilização da respiração. Quando mais ou menos de 10 anos para cá, a neurociência ela começou a provar e a mostrar Os benefícios. de forma clara, Científica. bem muito claro, o mecanismo Sim. que faltou lá no passado. O mecanismo de como a respiração ela consegue controlar suas emoções. Só para fazer um apanhado antes de entrar onde vocês Não, querem, onde muita gente está aguardando para saber sobre isso. Então, só para vocês entenderem a base da história. Então, a questão da neurociência de 10 anos para cá mostrar esses mecanismos, eu vou falar aqui assim rapidamente. Nós temos o sistema nervoso autônomo, certo? Sim. Nós não podemos comandar meu rim, filtre meu sangue. A gente não pode comandar. Para coração. Meu coração bata mais rápido. Meu coração Sim, bata sim. mais devagar. Não. Mas, através da respiração, nós podemos controlar o ritmo da frequência cardíaca mais acelerada ou mais calma. De que forma? Nós temos o sistema nervoso autônomo e ele é dividido no simpático e no parasimpático, certo? Então, vamos lá. O simpático, ele é o acelerador do nosso corpo, certo? E o parasimpático é o nosso freio. Então, antigamente o nosso simpático ele era ativado no momento de
susto, de Você perigo, encontrou na pré-história, você encontrou um animal, ou você medo, né? corre, ou você Sim, sim. ou luta ou fuga. E aí você, nesse momento que é ativado o simpático, é liberado muita adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí é para você atacar ou você fugir, Sim. certo? Já o parasimpático, ele é o oposto. E a gente pode controlar essas emoções através de técnicas de respiração. E eu comecei cada vez a mergulhar nesse mundo e sentindo os benefícios. Isso aqui foi só para a gente ter mais ou menos um apanhado, uma pincelada. E aí eu aplicando os meus alunos, aplicando na vida, aplicando, quando eu me deparei com a maior das batalhas da minha vida. Ou, eu posso dizer, a maior batalha da minha vida, o maior oponente, que foi quando em novembro de 2022, fazendo barba, senti um pequeno carocinho no pescoço, tipo um Nódulo. tipo uma ínguazinha. Sim. Não é um nódulo, Cisto, mas não tipo sei. uma ínguazinha. Aí eu falei, não, é normal. E com uma semana, há 10 dias, não diminuiu, não doía. Não... Eu cheguei para minha esposa e falei, amor, tem um carocinho aqui, assim, assado, e não é normal. E aí ela rapidamente, ela é da área de saúde, ela rapidamente, ela é enfermeira, ela, vamos marcar com o médico para ver o que é isso. Pronto, aí marcou o médico. No primeiro dia, sempre falo isso, no primeiro dia, na primeira consulta, no tocar, ele falou, pode ser um câncer, como pode não ser nada. Então, assim, é um médico extremamente experiente, uma pessoa fantástica. E aí, o que acontece? Eu poderia, naquele momento, congelar, Sim, isso que eu ia te perguntar. travar, desesperar, ou respirar, manter Respirar a e calma, manter o ter fé em controle. Deus e manter meu controle. E aí foi isso que aconteceu. Bacana. Ele passou os primeiros exames, onde eu fiz uma... O primeiro exame foi ele passou uma ressonância, ele passou uma punção, e aí, no dia de fazer no primeiro exame, eu estava sentado na sala, aguardando a hora de ser chamado para fazer essa punção, e aí eu olhei, tinham vários livros lá na sala de espera, eu levantei, no automático, peguei um dos livros, não houve escolha, eu peguei um dos livros, sentei, e detalhe, eu abri o livro, abri de forma aleatória, quando eu abri tinha escrito, e Deus disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Aí eu olhei para minha esposa, para o lado, e falei, amor, você acha que isso aqui é coincidência? Olha quantos livros tem ali. Olha quantas páginas tem esse livro. Isso aqui não é coincidência. Fique tranquila. Independente do que vier acontecer, vai dar tudo certo. Aí a parte mais legal é agora, porque ela olhou para mim e falou assim, você já viu qual é o capítulo e o versículo? Eu falei, não. Ela, olha aí. Quando eu olhei, era o dia do meu aniversário e o mês do meu aniversário. Hebreus 13:05. Agora, na segunda-feira, passou o aniversário. E aí eu olhei para ela novamente e falei, e aí? Você acha que isso aqui é coincidência? Já está tudo certo. Então, naquele momento, era onde eu deveria aplicar todo o conhecimento que eu tinha, que eu estudava, que eu aplicava nos alunos, que eu aplicava na minha vida. Era a hora realmente de colocar à prova todos aqueles ensinamentos. Então, eu não poderia congelar, não poderia travar. Então, foi um momento que realmente eu fortaleci ainda mais a minha fé. Eu sempre tive muita fé em Deus. Muita gente pergunta, qual a sua religião? Eu sempre digo, minha religião é Deus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Minha religião é Deus. Eu creio que Ele mandou o Filho dele aqui na Terra para pregar o amor. Mas eu não adentro em determinadas religiões. Mas eu creio, minha fé em Deus é inabalável. E naquele momento, era a hora de realmente eu mostrar a minha fé. Então, além de eu me preocupar com o que eu tinha que fazer,
diante da situação que ia chegar, eu tinha que me preocupar também com quem estava perto de mim. Sim. Porque o diagnóstico de câncer, ele, no passado, era uma condenação. Era um sinônimo de condenação. Condenação. Não tem jeito, ó, fulano tá de câncer. Então, assim, tá condenado. Não tem mais jeito, ele vai morrer. Com o avanço da ciência, hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil fica da gente resolver. Isso. E o lado emocional, ele é importantíssimo. Sim. Tanto de quem recebe o diagnóstico, quanto de quem está perto. Sim. Porque se você deprime, se você se entrega, se Ambiente, você né, se Victor? estressa, é aonde entra naquela questão da neurociência. Você ativa a parte simpática e deixa ela praticamente ativada o tempo todo. Então, tome cortisol, tome adrenalina, tome... E aí isso gera um estresse que só vai prejudicar todo um quadro. Em vez de te dar uma tranquilidade, Sim. ele vai realmente piorar a situação. Então, você tem que se manter calmo e quem está perto de você tem que te dar essa tranquilidade. Então, a parte psicológica para um diagnóstico de câncer, hoje, é o que mais agrava. Você sabia? Sim, é a fase da aceitação, né? Aceitar que tem a doença e que precisa ser resolvida, precisa enfrentá-la, porque até você, a pessoa aceitar que tem essa doença, enquanto ela não aceita, o sofrimento é grande. Né? Pergunta para Deus, se conforma, como é a palavra certa? Ficam inconformadas, porque Deus fez isso com a pessoa e tal. Quando você aceita, é o controle emocional, na verdade. Traduzindo em miúdos, é o controle emocional. Aceita que tem a doença e bora resolver. E fazer o que tem que ser feito, né? Seguir o tratamento médico, as recomendações. Pode continuar, Mota. Pode aí, vai. Não. Foi perfeita a sua colocação, porque realmente você tem que ter um controle emocional real. Sim. Não pode ser da boca para fora. Sim, Ele tem que ser real. E aí, eu fiz o exame. Na verdade, eu fiz vários exames. E aí, na primeira biópsia, não veio conclusiva. E aí, partimos para uma cirurgia, onde o doutor Bruno Ribeiro, um cara fantástico, ele fez a cirurgia. Inclusive, se você olhar... Tem a cicatriz ali, né? Praticamente você não dá para ver. Praticamente não dá para ver. Ele fez Discreto. um trabalho perfeito. Então ele fez a cirurgia, retirou e aí foi para uma nova biópsia mais detalhada. Aonde chegou o resultado e o resultado foi positivo para câncer da região de orofaringe. Então, quem estava próximo a mim, minha esposa, meu irmão, meu pai, quem estava próximo a mim, puderam perceber que realmente eu me mantive 100% tranquilo, porque eu tinha convicção, na minha mente, no meu coração, eu tinha convicção de que aquilo ali, no final, tudo ia dar certo, e a gente lá na frente já entendeu o porquê. Sim, Isso, por que isso? eu teria que passar por isso. Então, talvez a questão da disciplina do exército, talvez o próprio jiu-jitsu, onde me fez conhecer a respiração, me aprofundar na respiração, nesse estudo. Então, talvez isso tenha servido como base para me preparar para o que eu ainda ia enfrentar. Com certeza. Então, depois do diagnóstico de positivo, aquele baque, vamos dizer, para a família, sim. porque eu vou dizer para você, sem no mínimo de demagogia, eu estava pronto para qualquer coisa. 100% pronto. Mente forte o tempo todo. Em nenhum momento eu desacreditei. E aí eu só fiz, vamos fazer o que tem que ser feito. Então a equipe se reuniu e aí decidiu. Doutor Thiago Kaique, outro cara fora do comum, um cara fantástico. Só não é meu aluno hoje porque estou sem horário para ele. Mas é um cara fantástico, um carinho. Com Dr. Túlio, o rádio. Então, qual foi a decisão? Fazer o tratamento o mais forte, o mais pesado, diante do meu histórico de atleta, de idade. Sim. Ele é jovem, ele é forte, ele vai suportar esse tratamento. Por que o mais forte? Para que não sobrasse dúvidas no final. Sim. Entendeu? Para que no final desse certo.
Foi um tratamento extremamente doloroso. Vou falar para vocês. Foi extremamente doloroso. Mas foi necessário. Eu digo doloroso, aí algumas pessoas falam doloroso como? Em todos os sentidos. Mas vamos falar na parte física. Foi determinado com a equipe que eu faria 35 sessões de radioterapia, mais 3 sessões de quimioterapia. Vamos dizer assim, a quimio ela tem os seus níveis. Então vamos dizer, o último nível, o conjunto de medicações a mais intensa, a mais pesada, foi a selecionada, uma no início, uma no meio e uma no final. Certo? E aí, quando chegamos mais ou menos no meio da radioterapia, de 35 sessões, se você de segunda a sexta, se você for ver, 20 dias fecha um mês. Então foi mais de 2 meses, porque houveram feriados. Sim. Houveram feriados. Então foram mais de 2 meses. E a radioterapia, ela queima de dentro para fora. Então, da mesma forma que ela mata as células cancerígenas, elas matam também as saudáveis. Então você começa, perde o paladar, você perde a salivação, e aí gradativamente você começa o sofrimento. Então, mais ou menos na metade do tratamento, a dor era intensa a nível 10. Imagine sua garganta inflamada vezes 10, coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Chegou um nível tão alto que eu não conseguia engolir a própria saliva. Sim. De tanta dor. Não conseguia engolir a própria saliva. Por 2 momentos, durante o tratamento, eu cheguei para o médico, para o rádio, e pedi para ele um remédio forte para a dor. E aí, nesse momento, eu lembro que ele falou: vamos suspender 10 dias, vamos dar uma segurada, depois a gente volta. Eu falei: não, vamos levar direto. Ele: dá para a gente segurar, a gente para 10 dias, depois a gente vai. Eu falei: não, vamos levar direto, porque depois vai ser pior, eu vou ter que prolongar mais. Então, assim, vamos levar direto, se eu puder. E aí ele passava remédio para dor, que não resolvia absolutamente nada. Mas todo esse período, eu sempre agradecendo a Deus por tudo. Eu lembro que eu tinha, durante as quimioterapias, eu tinha episódios de 10, 15 vômitos ao dia. Então, cada vez que eu ajoelhava para vomitar, eu agradecia a Deus. Eu nunca em nenhum momento eu parei para questionar por que isso, por que eu, oh meu Deus. Não, eu sempre agradeci a Deus. Ele sabe de tudo, então tudo tem um porquê na nossa vida. Sim. Eu sempre grato, sempre a vida toda. Esse aí é o mais alto nível do controle emocional. Passei, foi muito difícil, porque assim, chegou um momento, eu perdi a voz. Sim. Então, chegou um momento em casa que você não quer, você quer ficar quieto, mas por conta das reações do seu corpo, não da sua mente. Do seu corpo mesmo. Sei. Então, chegou um momento que eu perdi a voz 100%, tanto que de tudo, a única coisa que não voltou 100% foi a voz. Você já estava se alimentando por sonda nessa época? Porque ela também abala as cordas vocais. Sim, então sim. Você perde a voz. Passando da metade, um pouquinho da metade do tratamento da rádio, foi aí que eu não conseguia mais me alimentar absolutamente de nada. Aí eu tive que colocar uma sonda. Então a sonda, ela entra no seu nariz, vai lá para nasointeral, né? Ela mesmo. Exatamente. Então, imagine, você ter que se alimentar por sonda, com a seringa. E aí você tem que bater o seu alimento, só que o seu alimento tem que repeneirar. Então, porque senão entope, se entupir, você tem que voltar, e para voltar é só no hospital. E aí você teria que se alimentar somente. Quantidade de seringas, né? Quantidade de seringa ilimitada, e com aquela alimentação, uma coisa realmente complicadíssimo demais. A hidratação, tudo pelo nariz, e você não fala. Foi um momento tem bem até umas complicado. fotos aí, tem, você acho com a que sonda. Algumas fotos. Esse tem como uma... Pronto. Aí foi... Comenta aí, Júpiter. Essa daí foi no período que eu ia iniciar o tratamento,
E aí todo mundo reuniu e resolveu raspar a cabeça em solidariedade. Inclusive, eu raspei nesse dia, tá raspado até hoje. Alô, Cicediandro, um grande amigo, o Elias, o Caveira, Neto, Ramon e Rony. Sim, Rony. Aí foi um café, logo Logo depois, depois, não foi um foi bate-papo, a Marcelinho lá no fundo. Foi. Eu lembro que nesse período também, só um parêntese, Júpiter estava passando por esse tratamento. Minha mãe também, a gente sempre ficava conversando via direct sobre tratamento de câncer de útero. Foi. E realmente foi um período que a gente ficou trocando algumas Muitas figurinhas, sim, informações, porque ele vinha passando por isso diretamente. E na minha família, minha mãe teve câncer de útero também. Foi um momento muito difícil. Sim, sim. Justo. Graças a Deus também se curou e está viva, graças a Deus. Graças a Deus. Durante o tratamento, Aí, Júpiter. durante o tratamento, isso aí foi um exame feito lá em Salvador, no Hospital São Rafael. PET scan? O PET scan para verificação geral do corpo. Essa foto aí, ela mostra. Essa daí foi... Ó, eu já estava de sonda. Você vê como o pescoço ficou. Imagine do lado de dentro. Interno. Porque é de dentro para fora. Imagine. Olha o nível da queimadura no pescoço. Quanto tempo, Júpiter? Desculpa perguntar, dura uma sessão dessa de rádio? Ó, a sessão de rádio, ela dura em média de 8 a 10 minutos. Sim. Porém, você fica com uma máscara que trava o seu pescoço, trava o seu rosto na maca. Ela é tão fixa que não abre seus olhos e não abre sua boca. Irmão. Então, Os 10 minutos e aí você mais fica intermináveis. você fica sozinho lá, recebendo as radiações em vários locais. A equipe fica do lado de fora, uma sala de chumbo, com paredes grossas, com uma porta gigantesca, e você fica sozinho. São 10 minutos. Porém, como eu falei, foi aí o momento de eu botar todo o conhecimento à prova. Então, quando eu entrava para fazer a sessão, eu respirava, usava as técnicas de respiração, principalmente quando você faz a expiração mais longa do que a inspiração, é onde você ativa o parasimpático, o da calma, o da digestão, o da criatividade. E aí eu respirava, expirava mais longo, mantendo 100% a calma e conectava a respiração com a oração. É extremamente poderoso o poder da oração. Então, quando e aí assim, eu falo isso para as pessoas, mantenham a calma. Mantenham a calma. É o que nos resta. Então, quando eu respirava e conectava a respiração com a oração, parecia que o tempo voava. Tinha vez que Malkuth, que aplicava rádio lá, que se tornou amigo e aluno de jiu-jitsu também, quando você me esperava, ele falava, último campo, eram vários campos de aplicação, último campo, já era o... Porque assim, você entrava, vamos dizer, uma espécie de transe, certo? De tranquilidade, que o tempo voava. Mas se você não mantiver essa tranquilidade, bacana. Aí o que acontece? Aí parece que um minuto é uma hora. Entendeu? Aí eu falo a importância e aplicação real. Como cada uma dessas coisas te ajudou e como você falou, aplicação real. A aplicação real de tudo que eu já tinha na teoria e que aplicava em outros momentos. Perfeito. Então ali foi o momento, vamos dizer, a prova dos 9. Tem outras fotos? Durante o tratamento? Durante o tratamento. Perdi, já com a NASA interal, né, Júpiter? Perdi exatos 22 quilos. 22 Sim. quilos. Perdi 22 quilos. Eu só não fiquei o couro e o osso, literalmente falando. Quer falar agora? Porque eu tinha uma massa muscular. Isso é estrutura já de... construída e real. Não era aquela massa de água, não era aquela coisa inflada. Então, eu tinha, pelo histórico de treinamento, de cuidado com a alimentação, você vê a importância lá da base. Isso, né, Júpiter? Como tudo isso influenciou. Né? Então, se você olhar, pode dizer assim, ó, era pele e músculo. Exato. Mas houve uma perda de 22 quilos nessa foto aí. Estava próximo a terminar. Pode voltar. Só para... Volta, isso. Essa foto aqui foi praticamente uma semana após o final do tratamento. E é onde, um pouquinho depois, eu iria retirar a sonda. Lateral, sim. Já aquela próxima que ele botou,
Essa foto aí, graças a Deus, Amém. foi domingo agora, Sim, após a competição. após a competição, Seu primeiro campeonato. após o retorno. Então, Inclusive, assim, fico tem um muito vídeo aí feliz. da sua última radioterapia, se eu não me engano. Dá tempo de rodar ele? Curtiu, né? Do final. Isso. Esse aí é um neurocirurgião, um cara ímpar, um cara fantástico. É o Dr. Ruinei, um amigo que estava junto com grandes amigos preparando a carreata, uma aluna Isa, preparando a carreata da última rádio, Felipe Paponé, que foi o último dia, quando eu saí da Unacom. Um abraço para o meu amigo Dr. Rodrigo, amigo e aluno. Quando eu saí da Unacom, já estava todo mundo preparado para Jane, grande amiga, meu irmão, John, minha cunhada, Tami. Juan ali, né? Bom, ali. Sim, sim, Minha sim. esposa, Deus é o tempo maravilhoso. todo colada, uma grande guerreira, A importância da família, né, Júlio? Lai, Seu irmão. meu irmão. Sim. Olha ela lá atrás, minha esposa. Juan. Juan, É. a família foi. Que alívio, irmão. Alívio nessa hora aí. Elias, Elias, grande Jane, Elias. Grande Um Elias. abraço. Vovó Dica, te Ó, amo. te amo Sim, ali. sim. Voando no celular. Aí pro pessoal preparando Sim. Tá pequena, não consigo enxergar. preparando ali o estacionamento dos Elias, escondidos. Elias. Foi, já chegando em Tô. casa, foi Show de bola. muito, muito, muito emocionante esse dia. Eu não estava esperando, estava feliz. O final do tratamento ele aconteceu, fez agora, dia 8 de maio, fez um ano. Fez um ano do final do tratamento. Então, depois do final do tratamento, aí eu voltei, tirei a sonda, aí voltei a me alimentar. Com 2 meses, após a retirada, eu já estava treinando. Você fez a certinho. avaliação antes, não Fiz foi? uma Com o avaliação. Marcelinho? Tem a avaliação aí? Acho que Não, não chega. acho não. que Fiz não. a avaliação com o Marcelinho. Eu lembro que quando nós fizemos o processo avaliativo de Júpiter falou que tinha perdido 22 quilos e ele começou o treinamento, né, todo treino de força, já os ajustes alimentares e fazer Essa aí mesmo. não, Essa foi- essa daí foi lá atrás, Antes, não foi? na época da fórmula, foi. Na época da Que Que a gente já fórmula, fazia muito tempo atrás. Aí as foi avaliações do Júpiter. É outra. Isso, É sim, parecida sim. com essa outra. E Pronto. E eu lembro que nós fizemos as avaliações, como o Júpiter falou, 22 quilos, e com a disciplina e juntando tudo que nós falamos aqui, né, Júpiter, de toda a sua história aqui, desde lá, cada aprendizado, cada vivência, cada trajetória que você fez te ajudou nessa, como você falou, nessa maior batalha que você teve da sua vida, também te ajudou no pós. Que Pós, o isso. seu foco, a sua disciplina, o treinamento, a alimentação, e rapidamente ele Recuperou, não foi recuperou a massa muscular. E hoje Ligeiro. já foram quantos quilos a mais já do final do treinamento para cá que Agora você já eu recuperou? aumentei 12 Aumentou. quilos. Já 12 quilos. 12 quilos e vou manter. Eu mantenho. E vou manter os 12, porque Só que o nível de força... quando eu falo isso, quem está bem próximo Sim. a mim, vê. Quem não está muito próximo pode até criar alguma dúvida, mas o nível de força hoje é muito superior do que qualquer um que eu já tive na vida. Mental eu não vou nem comentar. Sim, mental sim, eu é não vou nem mental, comentar, sim. porque depois que a gente passa por um processo desse, a gente se torna realmente uma rocha. Nossa fé, ela volta muito mais fortalecida. A nossa mente nem se fala. E você enxerga os problemas de Fala- forma diferente, né? Você sabe que o problema realmente é doença. Existe e não vão deixar de existir. Não se diz, mas não tem um impacto como uma doença tem. Você não dá importância que A maneira né? de encarar e de levar. encarar né? isso. Nunca. E a forma é como vamos reagir aos problemas. Sim, sim. Então, tem uma frase que eu sempre falo com os alunos de jiu-jitsu, eu falo quando eu levo as palestras sobre a importância da respiração no controle das emoções. Então, assim, nós não podemos controlar o externo, Sim. o que vai vir.
mas podemos controlar a forma como vamos reagir. E essa forma é importante. A tranquilidade de ver e de fazer o que tem que ser feito. Então, isso nós podemos controlar. Entendeu? Isso é o mais importante. Inteligência emocional, né, Inteligência emocional. E que hoje eu estou tendo realmente o prazer de levar esse conhecimento em várias palestras, em vários locais. E agora, com base na ciência, com base em evidências científicas, que hoje a gente pode mostrar como é que isso acontece. Porque uma coisa é você simplesmente falar e outra coisa é você falar e provar com a ciência. É uma coisa muito nova, de 10 anos para cá, mas que já está consolidada, já está... Então, chegar e falar, dar esse exemplo e mostrar como é que podemos reagir, como é que podemos fazer, como é que podemos aplicar, isso é o mais fantástico. E eu acredito que, como eu te falei, tudo tem um porquê. Sim, então, com certeza. nós temos uma missão aqui na Terra, alguns se vão sem descobrir, mas o legal é quando a gente consegue ir descobrindo antes de partir. Isso é o mais legal. E é isso que eu realmente está me dando prazer em levar conhecimento, em levar informação, em motivar. Sempre no final, eu falo assim, ó, a maior mensagem que eu deixo é: nunca desistam. Nunca desistam, nunca se entreguem. Nunca. Enquanto houver vida, há esperança. E para Deus, nada é impossível. Entendeu? Então, diante de qualquer problema, como você falou, quem passou por um problema desse, onde teoricamente aos olhos de várias pessoas, sua vida está ali. Na prática. No fio. Sim. Então, depois disso aí, não existe problema. Tudo é fichinha. Exatamente, imagina. Tudo você resolve. A maneira de você encarar, a maneira de você responder a tantas situações. Hoje que essa correria, esse mundo acelerado, tudo estresse, ninguém tem tempo para nada. Você lembra do exercício que eu passei lá pro pessoal? Sim, no carro, na hora de ir Você embora. lembra? Eu lembro, irmão. Marcelinho, nós estamos tão acelerados com tantas informações, com a velocidade de informações, com redes sociais, que não dá tempo da gente tirar um tempo para a gente. Então, qual foi o exercício que eu passei para eles? Eu falei, ó, o exercício é o seguinte: vocês vão daqui para onde? Ah, daqui vou para casa, daqui vou para outra academia, tal. O exercício é simples. Eu quero que vocês saiam daqui conectado com vocês, com o presente, com a respiração, com o que vocês estão fazendo. Está na moto? Com o trânsito. Você está no carro? Se conecte com vocês e não pense em nada, só no presente. Ninguém conseguiu. Difícil, irmão, difícil, irmão. Você conseguiu, Tiagão? Não, isso foi na sexta-feira. Ele falou para fazer, você falou para fazer na sexta, sábado e domingo. Na sexta eu não fiz para começar. No sábado eu lembrei. Eu lembrei no sábado. Lembra. Isso. Os pensamentos estão tão acelerados, tão Isso. acelerados. Mas mesmo assim, quando eu lembrei no sábado, irmão, é o seguinte: Marcelinho, você se conecta ali com o caminho, né, para casa. Mas você dispersa rápido, você volta Muito de novo. rápido. Eu me dispersei mais de Muito 30 vezes, rápido. irmão. Eu contei, mas depois desisti. É como um cavalo indomável. É isso então, mesmo. assim, a velocidade de pensamentos, aí você já pensa no que você vai comer quando chega em casa, você já pensa no boleto, você já pensa na data que tem que pagar, você já, o aluno que ficou de depositar o dinheiro, exatamente. Você pensa em tanta coisa, você pensa no amanhã, você pensa no depois, aí as pessoas depressivas estão presas no ontem. Estão presas no passado. Aí só pensa lá no passado, o que foi ruim. Aí as ansiosas só pensam no futuro, no final do mês, e quando acontecer, e quando isso chegar. Então, acaba que o presente agora, você está perdendo. Isso. Você não está vivendo o presente. Então, ou você está na prisão no passado, ou você está no futuro acelerado, e aí você não para. E as pessoas não estão se dando conta disso, Marcelinho. E acaba não vivendo o que tem que viver, o agora, o presente, para construir um futuro que você quer. Exatamente. Entendeu? E é impressionante. E um detalhe é o seguinte: cada vez que você relembra algo de ruim do seu passado, você ativa essa parte do cérebro, essa parte do sistema nervoso, o simpático, e você sente as emoções como se fosse hoje. Aconteceu 10 anos atrás. Mas só de pensar, aquele sentimento negativo, aquela coisa negativa, ativa todo esse sistema e vai te matando aos poucos.
Exatamente. Assim como a ansiedade. Você viver no futuro acelerado, você precisa. Então, o segredo é respirar para viver o presente. E o exercício foi interessante, porque na segunda-feira eu cheguei e perguntei, ninguém tinha conseguido. Marcelinho, é interessante, mas aí serve para te abrir os olhos e dizer, realmente eu estou precisando puxar o freio de mão, realmente estou precisando me conectar Sim, com o agora, com o presente, para te trazer benefícios para a sua saúde. É perfeito. Júpiter, vamos para que a gente possa ir caminhando para a parte final, queria que você falasse, você falou muito bem da respiração, de tudo isso, e a gente troca umas ideias lá, conversa sobre o método Rolf, que você, né, me mandou uns vídeos e tal, mas fala um pouco sobre o que você vem desenvolvendo agora. Você falou no stand das palestras, mas se você puder falar como você disse sobre a questão da sua missão. Então, com todo o aprendizado, pelo que você passou, por todas as suas trajetórias, agora, como você falou, você está levando isso para mais pessoas em termos de informação. Fala para a gente como é que está esse projeto seu agora, que você falou, recentemente você deu uma palestra, foi nos Bombeiros, no Corpo de Bombeiros aqui em Feira de Santana, perfeito. Fala um pouco sobre isso, irmão, para depois a gente poder chegar à parte final. Marcelinho, o controle remoto do nosso corpo é a respiração. Então, durante esse tempo todo que eu te falei, mergulhando nesse mundo de respiração, aplicando na luta, aplicando no controle das emoções para as competições, para os treinamentos, aplicando na batalha mais difícil da minha vida, mergulhando nas novas pesquisas, nas evidências, que hoje você tem um leque. Existem 2 laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos com 2 caras fantásticos. Quem quiser pode pesquisar, que é o Jack Feldman e o Andrew Huberman. São 2 caras que estudam muito, publicam muita coisa. E hoje os livros, para você ter ideia, os últimos livros que eu tenho lido, eles falam, sabe o quê? Que vai demorar muito tempo para essas informações chegarem nos novos livros. Vai demorar muito tempo essas novas descobertas. Porque você pode deixar de tomar um remédio para dormir utilizando técnicas de respiração. Você acha que quem vai ter interesse em ir de encontro a uma indústria farmacêutica para dizer, não, respirar é melhor do que vender um medicamento? Então, assim, por ter passado, aplicado e vendo hoje o que a ciência está mostrando, eu acho que é de grande importância levar esse conhecimento. Porque é de graça, é o ar que nós respiramos. Sim. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é inspirar. Quando a gente morre, a última coisa que a gente faz é expirar. Quando se a gente for no livro mais antigo, na Bíblia, está lá. O que foi que Deus fez para a criação? Soprou o ar nas narinas. Então, a gente não para ter essa noção de quanto é importante o oxigênio. O último livro agora que eu estou terminando de ler é A Importância do Oxigênio. Então, a missão realmente é levar a informação de que nós podemos controlar nossas emoções através da respiração e os benefícios. Você falou da palestra, eu tive a honra de ser convidado, tem uma prima minha, Adriana, lá do Corpo de Bombeiros, um beijo para ela, para levar esse conhecimento dessa palestra sobre a importância da respiração no controle das emoções. E isso, logo depois, eu fui convidado, um abraço também para o Major Cardoso, o comandante da Rondesp Leste, para fazer a palestra para grupos lá da Rondesp, onde são profissionais que lidam com o estresse no dia a dia. Então, são pessoas que precisam manter o seu controle emocional porque a coisa é real. Sim. Não é fictício, é real.
Então, assim, cada vez que eu levo esse conhecimento para profissionais que precisam e que eles aplicam e que eles dão feedback, dão retorno e que, puxa, realmente, porque é uma coisa Comprovam, que, né, Júpiter? comprovando, é uma coisa que, assim, é de graça, basta a gente testar. Então, para mim, hoje, a minha missão, como você falou, é levar esse conhecimento. E para grandes empresas também, Sim. você leva esse conhecimento, você melhora o relacionamento interpessoal no trabalho, você melhora a produtividade, entendeu? Controlando as emoções, você controla tudo, mas você controla absolutamente tudo. Então, é um assunto que eu estou tendo extremamente prazer em levar e vou continuar com esse projeto expandindo para vários locais. Final do mês eu vou ter uma palestra com um grupo de médicos, de cirurgiões, que também trabalham com Tensão, com estresse. tensão o tempo todo, tensão real, operando, são metas. E aí esse projeto é apenas o início. Show de bola, irmão. Júpiter, nós do Papo em Movimento, né, estamos aqui extremamente como amigos, né, como início do nosso projeto, nosso primeiro episódio, né, que foi fantástico contigo. Nós só temos a agradecer, Júpiter. Agradecer sobre a sua história de vida. Eu tenho certeza que todas as pessoas, Thiago, Júpiter, Rodrigo, que está aqui também conosco, puderam aprender, e eu pude aprender muito, irmão. Eu já sabia muitos desses detalhes, mas talvez outros não, e cada vez que a gente começa a conversar e procurar te entender e perceber, você, com certeza, eu acho que é a pessoa que está disposta a evoluir como ser humano, que nós estamos aqui por um momento. Ninguém é perfeito, a gente erra, acerta, mas eu acho que a grande questão mesmo é a gente buscar evoluir como pessoa, como ser humano, e a sua história, meu amigo, é uma história extremamente inspiradora, é uma história vencedora, como é a sua história de vida, em cada um dos detalhes que você passou, e nos deixa emocionado porque quem realmente é humano, quem realmente se importa, né, com essa questão da empatia e se tentar se colocar no lugar do outro, a gente percebe o quanto você hoje está, né, com sua família, de um outro nível, feliz. E a superação, eu acho que é isso, né? Que a gente acaba até Sim, gerando sim. emoção. Com certeza, irmão. De verdade mesmo. Você sabe que é de coração. Eu só tenho a te parabenizar por cada uma das suas atitudes, dos seus ensinamentos. E eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão aí conosco ficaram muito felizes de escutar e extremamente inspiradas com cada uma das suas histórias, tá? Eu queria passar para o Thiago, né? A gente sabe que tudo, né, gente, tem início, tem meio, tem fim, mas a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio. Agradecer de coração, irmão. Primeiro por ter aceitado, primeiro por fazer do nosso primeiro episódio essa história fantástica que é a sua história, a sua superação, e a gente só tem a agradecer. Deixar o Thiago falar, porque tem umas coisinhas aqui, uma lembrancinha para você, tem uma coisa aqui que a gente vai passar para você também. Tipo, irmão, muito obrigado, cara. Obrigado de verdade. Obrigado pela amizade também. A gente tem aprendido muito com você ultimamente, né? Na verdade, desde sempre, né? Mas ultimamente a gente está tendo mais contato porque os horários estão batendo. Então, nossas conversas ali sobre muitas coisas, né? Não só conversas, como resenhas também, tem agregado muito. E tenho certeza que você inspira muita gente, irmão. E muitos não lhe falam, podem não lhe falar nada, mas tenho certeza, desde uma postagem no Instagram, uma vitória sua, como teve a competição agora no domingo. Sim, sua Tenho certeza que, inclusive, teve um rapaz que falou comigo, o Rodrigo também falou, né? Falando de você, pô, que você é inspiração, quando a gente estava passando as fotos ali. E teve alguém na academia que falou também. Não lembro agora quem foi. Mas, enfim, irmão, obrigado, velho. Continue nessa caminhada, nessa jornada. Continue levando essa mensagem também de controle emocional, de respiração para as pessoas, porque tem muita gente que precisa, né? Nos últimos anos infelizmente, está tendo muita gente com problemas psíquicos, né? Por conta do estresse, a rotina do dia a dia, e com certeza a respiração é uma arma que essas pessoas e nós podemos estar usando para poder controlar, né? De forma pacífica, com paz, sem desespero, sem... Enfim, a meta é essa. Valeu, meu irmão. Obrigadão, velho. Irmão, tem para a gente passar a palavra para você e você fazer um fechamento. Só antes aqui, né, tem um presente para você. Deixa eu passar o né? Um presente. Deixa você abrir aí para ver esse presente aí.
presente do Papo em Movimento. Pode abrir aqui? Pode abrir. Deixa só... deixa o Rodrigo posicionar para você aí, para mostrar que será esse presente aí. Vamos ver. Porque tem... Pode abrir. Rodrigo, para quem não sabe, é o rapaz que cuida aqui das câmeras, das filmagens, Sim, né? tá no Profissional de backstage excelência, aqui. tá aqui com a gente. Vamos lá. Uma lembrança. Ô Joe, vai no café, viu? Joe, prepara o café, irmão. Prepara o café amanhã. Personalizada. Obrigado. Personalizada. Show de bola. Isso. Júpiter Filho. Isso. Muito obrigado. Irmão, Meus amigos, para mim foi extremamente gratificante, foi uma honra participar desse primeiro episódio, trazer essa história que eu acredito que com ela vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. E com esse tema, que é um tema de extrema relevância na nossa atualidade, nesse mundo tão acelerado, eu tenho certeza de que muitas pessoas irão realmente internalizar e começar a utilizar esse controle remoto, estudar um pouquinho, dedicar um pouquinho de tempo para se conhecer, melhorar seu controle emocional, utilizando uma coisa bastante simples, que é o ar. Ela é muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. Basta a gente centrar, entender um pouquinho e aplicar. Então, eu me sinto honrado em participar do primeiro episódio, de coração. Foi extremamente gratificante. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus por tudo, pela vida, certo? Minha família que me apoia sempre, minha esposa, mandar um beijo para Laís, meu filho, Jupinho, Júpiter Já é jiu-jiteiro já, o menino? meu irmão, o John, meu pai. O menino já tá no jiu-jitsu, já treinando, já? Já, lutinha direto. Ele saiu da maternidade de kimono. Ele Ah, saiu foi? da maternidade de kimono. Bacana e demais, velho. vários treinos. O ano que vem ele já começa em definitivo. Então, só tenho a agradecer a todo mundo. E contem comigo, meus amigos. Contem comigo, porque esse é um assunto que eu vou levar para o resto da minha vida, para onde eu for. irmão, de maneira simbólica, a gente vai estar com um registro aqui do nosso quadro, de todos os participantes que nós teremos no ano de 2024, aqui da nossa primeira temporada. Eu queria que você, Jupinho, deixasse o seu registro para a gente deixar de maneira simbólica aqui. Coloca a data de hoje, dia 16 de maio de 2024 e teu registro, que é importante, que a gente, ao final de cada ano, a gente vai estar registrando essa homenagem para os participantes, né? Pode ser em qualquer lugar, fique à vontade, irmão. Esse é o primeiro, Ele tá escolhendo aqui, velho. Vá. Mas meia hora aí pro cara escolher aqui. Para a gente fazer um registro simbólico, né, do teu nome e a data de hoje. A gente só tem a agradecer, irmão. Obrigado por cada palavra, cada incentivo, cada exemplo. E essa lembrança de coração. É um ato só simbólico, mas que a gente vai ter como gratidão para cada um de vocês. Já tá registrado. Está registrado. Perfeito, meu irmão. Obrigado de verdade. Então, gente, é isso, né? Nós queríamos agradecer a todos vocês que estiveram até agora no nosso primeiro episódio do Papo em Movimento, o seu podcast, direcionado a falar sobre as histórias de superação, as histórias do Júpiter Filho e como ele venceu o câncer. Cada uma das histórias inspiradoras. Estou aqui com o Tiagão, com o Júpiter, com o Rodrigo. E queria agradecer também aos nossos parceiros, tá? Os nossos parceiros que ajudaram com que esse projeto tivesse início, tá? As lojas Rainha, tá? Do Paulo Reis, o nosso grande amigo, meu aluno Paulo Reis, pelo apoio, por estar conosco. Também o Dr. Hamilton Sampaio, um grande amigo também que está apoiando o projeto Papo Movimento.
Queria agradecer de coração a cada um de vocês. Muito obrigado, Paulo, Lojas Rainha. Muito obrigado a Milton, Dr. Hamilton, oftalmologista, tá? A cada um de vocês. E então, nesse momento, a gente agradece, né? Se despedir. e faz esse fechamento. Fiquem atentos, porque já já nós teremos o segundo episódio com um convidado ou convidada. Vamos deixar ainda Deixa no ar. no ar para gerar essa expectativa, mas tenho certeza que já temos o segundo convidado ou convidada podemos dizer convidada, né, Tiago? Para facilitar, para já dar um spoiler aqui, a nossa próxima convidada. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Tiagão, obrigado, parceiro. Sempre juntos aí. Viu? Tamo junto. Júpiter, aquele abraço. Muito obrigado de verdade. Rodrigo também. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Valeu, tchau, gente. Papo Movimento, o seu podcast.